As pesquisas do NUPACS abordam os mais variados temas, como gênero e sexualidade, segurança no trabalho, homoparentalidade, gravidez precoce e outros. Reconhecido no Brasil e no mundo, o Núcleo é pioneiro na sua forma de lidar com as questões que envolvem corpo e saúde. A primeira grande pesquisa do Núcleo foi uma pesquisa que se chamou, que era sobre representações de corpo e esse entendimento que os grupos populares têm a respeito das doenças e do seu próprio corpo na área de saúde reprodutiva. E teve um financiamento relativamente alto da Organização Mundial da Saúde. Então, esse foi o financiamento que, de fato, permitiu que o núcleo se estruturasse, que mobiliasse, comprasse computadores, etc. Porque as coisas começam, mas elas precisam de algum recurso, além de recursos humanos, recursos financeiros. Então, essa foi uma pesquisa que eu acho que marca o início do núcleo. Depois dessa, teve vários financiamentos e diferentes pesquisas que teve o aporte da Fundação Ford, do Brasil. Eu acho que teve pelo menos 4 projetos diferenciados com o financiamento da Fundação Ford, com vários temas aí. Para a Fundação Ford, todos eles também ainda dentro da área de saúde reprodutiva. Tem a antropologia médica e a antropologia da saúde. A antropologia médica seria uma vertente mais americana, que gostaria, ou pretenderia ser uma especialidade da medicina, quase. E tem a antropologia da saúde, do corpo e da saúde, que é a que a gente pratica no NUPACS, que é uma vertente mais francesa, que seria olhar de uma maneira social, cultural, as especificidades em termos de saúde, de corpo, daquilo que tu acha que é natural, que é biológico, e tu acaba percebendo que não é tão natural assim, que na verdade é uma construção, é uma elaboração. Atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado com a professora Daniela Knaut, e o meu projeto de pesquisa é junto com a doutora Paula Machado, que também fez o doutorado, mestrado e doutorado no NUPACS, e nós estamos iniciando um projeto que é sobre a percepção de transexuais e intersex, sobre como é que elas percebem a interferência médica nos corpos. Então, esse é o projeto atual. Eu tive como projetos anteriores o projeto de mestrado, que foi sobre a cirurgia de troca de sexo, né, com transexuais, e tive no doutorado também um projeto sobre famílias homoparentais, que eu trabalhei com homens, com pessoas nascidas biologicamente homens e homossexuais, travestis e transexuais. Quais são as questões de parentalidade desses grupos. Então, eu acho que tem vários projetos interessantes. Né, que tu olha a partir da cultura que tu está inserida. Então, nada é absolutamente natural ou simplesmente biológico. Né? Então, por exemplo, eu estudo morte. Pode simplesmente, um médico vai dizer que, bom, morte é algo estritamente biológico. Então, do ponto de vista médico, meu trabalho não teria função nenhuma. Só que a maneira como a gente percebe a morte, como a gente lida com a morte e até mesmo como a gente define a morte é dada pelo meio social, pelo meio histórico, pelo meio cultural que a gente está vivendo. Então, se tu for observar a morte, a definição de morte mudou através dos séculos. E mudou, o que mudou? Mudou justamente os critérios que seriam biológicos. A antropologia ajuda a gente a entender um pouco quais são os recursos de cura que tem naquela comunidade. Por que antes de ir para o serviço de saúde as pessoas vão procurar a dona fulaninha que faz benzedura, né, e que tem conselhos para dar sobre as coisas? Ou em que situações, como é que as pessoas classificam as suas doenças e, em função dessas classificações, que recursos de curas que elas buscam? Então, eu acho que é uma doença grave, mesmo que ela vá ter uma coisa que na concepção médica não seja grave, ela vai buscar uma emergência, porque na concepção dela, uma dor no peito pode ser do coração, e o coração é uma coisa que necessita ir para emergência. Se ela tem uma coisa fraca na concepção dela, na classificação de doença dela, ela pode buscar o serviço de saúde local, o posto de saúde local. Tá? E pode ser que aquela concepção de doença fraca, clinicamente, seja mais grave do que a outra.
né? Então, eu acho que a antropologia ajuda um pouco a entender essas dinâmicas, a ajudar os médicos e os profissionais de saúde, não só médicos, né, a entenderem essas dinâmicas, para ela não vir direto com uma avaliação moral, como acontece muito frequentemente num discurso médico, né, e de buscar justamente contemplar, entender melhor, para que as prescrições, os procedimentos sejam mais adequados, funcionem melhor, tenham maior adesão.